hoje estamos aqui para mais um É Sobre Isso e dessa vez com o Eduardo vamos falar sobre as atualizações da NR1, Saúde Ocupacional, Gestão e Negócios. Olá, boa tarde pessoal, é um prazer estar aqui com vocês e vamos falar um pouco sobre esse tema que é espinhoso, mas vamos dar leveza para ele e fluidez. Sim, seja muito bem-vindo, estou muito feliz aqui com o nosso bate-papo e eu acho que a primeira coisa que você poderia trazer para o pessoal é o que de fato é a NR1, o que ela vai impactar nas organizações, porque escuta-se falar muito, né? Mas explicar um pouquinho mais com aprofundamento. Legal. A NR1 a gente diz que é a mãe de todas as normas, né? Ela trata da gestão de risco ocupacional, do gerenciamento do risco ocupacional. Então, ela é o alicerce para todas as outras NRs. Está se falando muito dela agora, né, por conta dessa última atualização, da necessidade de reconhecimento dos riscos psicossociais no inventário de risco da NR1, mas ela é uma norma que já é bastante sedimentada e já existe há bastante tempo. Ô Eduardo, mas aí ela entrou em vigor e acho que a partir de maio que vai começar a fiscalização um pouco mais... Isso. Acho que é bom colocar isso também, Com né? certeza. Porque vai ter multa. Vai ter multa, com certeza. Vai doer um pouquinho no bolso. Vai doer. Acaba que muitas vezes é o mecanismo que as pessoas precisam para se adequar, né? Eu não concordo muito com esse mecanismo, né? A gente está vendo a população mundial adoecendo, né, de doenças relacionadas à saúde mental. O que a NR1 trouxe de novidade é a necessidade de controle e gerenciamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Tá? Essa é a grande novidade dela. É uma norma já bastante sedimentada, já bastante consolidada, mas que nesse momento está passando, enfim, está todo mundo muito eufórico, inseguro com o que vai acontecer, né? Como é que eu faço o controle de um fator de risco psicossocial? Dando um passo atrás, o que é o fator de risco psicossocial, né? Então, o que a gente está vendo é, olha, existe ainda um nível considerável de desinformação. Muitas empresas vêm contratando serviços que não vão deixar ela aderente à norma, mas isso passa por um desconhecimento, tá? O que é importante a gente separar aqui? Eu preciso reconhecer o fator de risco psicossocial no ambiente de trabalho. Isso nada tem a ver com o indivíduo, isso tem a ver com o ambiente de trabalho está fazendo a minha população adoecer. Então essa é a grande novidade dos fatores de risco psicossociais, que vão ser reconhecidos agora no PGR e consequentemente, ser feito o gerenciamento desse risco. E sim, o prazo que o governo deu para começar a fiscalizar e multar é 26 de maio de 2026. Como que eles vão fazer a separação? Porque muito se fala assim, dos ambientes tóxicos ainda, né, do chefe ao invés do gestor, mas eu percebo, como tenho aí a parte do autoconhecimento, desenvolvimento humano, que eu já trabalho também há um tempo, como porque a pessoa ela traz, quando ela entra no CNPJ, ela é um CPF cheio, composto de crenças, limitações, bloqueios, ela já vem com uma história de origem, ela já traz muitas questões, e às vezes o problema não é só a empresa, mas é o como também aquele colaborador chegou. Como que vai ser essa separação de fatores para um laudo, um diagnóstico? Legal, a sua pergunta é excelente. De fato, é um ser humano único. Então. Né? Ele tem as experiências pessoais, ele tem os gatilhos dele, enfim, tem a vivência, tem a história dele, e ele está inserido em um ambiente de trabalho. O que a gente precisa, através de ferramentas validadas cientificamente, observação daquele ritmo de trabalho, daquela rotina, de como o gestor se relaciona com a equipe, olha, baseado nestes fatos ou neste levantamento feito, eu vou conseguir descaracterizar que é o ambiente de trabalho que está causando um problema de saúde para os colaboradores da empresa. Qual é o ponto aqui mais relevante? Quando eu olho para fator de risco psicossocial no trabalho, eu não olho para o indivíduo. O indivíduo, neste momento, ele não me interessa. O que eu faço qual é o levantamento da percepção de todos os indivíduos em relação aos fatores estressores, aqueles que podem causar adoecimento. Então essa é, assim, talvez seja a maior dificuldade que o contratante está enfrentando. Ele acha que, olha, eu vou contratar um psicólogo para fazer uma pesquisa de clima organizacional. Não é isso. Não é isso. Olha, o ambiente físico,
a relação da gestão com os colaboradores, as ferramentas que eles utilizam, volume de demanda, enfim, são diversos fatores estressores, mas eles são sempre tratados anonimamente. A pesquisa precisa ser anônima, e eu olho para o todo. Então, se eu tenho um indivíduo que está indicando que ele sofreu uma represália do chefe dele, e o chefe dele passou do limite, vamos dizer assim, esta uma pessoa, ela não vai impactar o todo, porque eu preciso olhar para o todo, preciso olhar como é que é o ambiente do trabalho, como é que é o ambiente no trabalho. E é o resultado de tudo isso que vai me dizer, olha, eu tenho um ambiente tóxico ou não. Então, a gente precisa separar claramente o que o trabalho está gerando na população de trabalhadores e o que um indivíduo único pode estar tendo de percepção em relação àquele ambiente. São coisas completamente diferentes. Certo. E eu queria, agora é uma curiosidade minha também, como que despertou em você querer atuar nessa área? Qual que é a sua história? Conta um pouquinho pra mim. Legal. Minha história não tem nada a ver com saúde. Ah, é mesmo? Eu não sou médico, não sou engenheiro, eu não sou nada disso. Eu tive 2 escolas, basicamente, né? Eu fui consultor da PwC durante 7 anos e depois fui para o BTG Pactual. E lá eu fiz toda a minha carreira, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E passei por uma área lá que a gente chamava inicialmente de Partnership Office, e aí depois mudei para uma outra área, que era de Private Equity. E lá, durante as aquisições que a gente fez, né, na avaliação das empresas, dos modelos, eu comecei a entender que a saúde corporativa, por meio da saúde ocupacional, tinha ainda muito espaço para consolidação, porque existiam muitas clínicas pequenas, muitas consultorias pequenas, um negócio ainda muito pulverizado, com baixíssimo nível de digitalização, baixíssimo nível de tecnologia, e isso era um prato cheio para você olhar e falar, opa, peraí, se eu conseguir construir um modelo baseado em inteligência de dados, eu tenho um modelo diferente daquele modelo que o mercado entrega. Inovou. Inovação pura. É basicamente o que a gente estava falando há pouco aqui, antes de começar a gravação, né? É a oportunidade de enxergar o oceano azul, né? É isso. E no nosso segmento o mato ainda é muito alto. Né? Então, coisas muito básicas que outros segmentos já fazem, o segmento de vocês, o mercado financeiro, na saúde ocupacional ainda é muito engessadinho, quadradinho, óbvio, né? Isso acaba gerando aquele paradigma de, para mudar, eu preciso apresentar soluções e convencer o meu usuário final de que aquela solução vai trazer resultado para ele. Então, ainda é um negócio um pouco quadrado, mas está caminhando rapidamente para a digitalização. Ainda que o quadro aqui do É Sobre Isso, gente, é uma pílula, mas assim, eu quero que o Eduardo, porque o papo tá bom aqui, viu? Obrigado. Eu quero que você traga um pouquinho também como é o empreender no Brasil, em um setor que já é um pouco desafiante, que é o que você está trazendo. Sim. E essa combinação fica um pouquinho mais difícil ainda. É interessante que eu acabei vivendo os dois lados, né? Eu sou muito inquieto por natureza, né? E quando você é muito inquieto, você vive buscando as oportunidades, vive enxergando oportunidades e manter o seu foco é um negócio relevante para você atingir os seus objetivos. Então eu tive de um lado que a gente investia em empresas, então era uma visão completamente diferente, era uma visão oposta do empreendedor. A gente está ali, a gente conhece muito bem toda a plataforma financeira, conhece muito bem as abordagens que a gente precisa ter para que aquele negócio se torne rentável. Só que você não pode desprezar o outro lado, né? Você tem às vezes uma pessoa com história de 30, 40 anos ali, que ele construiu, chegou onde está e despertou o nosso interesse com as ideias dele. Então, empreender, eu falo o seguinte, cada enxada da minhoca, todo dia é um leão, você tem que matar um leão por dia. É solitário, né? Ainda do porte que a gente está, é um negócio solitário, falta muitas vezes alguém para sentar ao seu lado, para discutir um tema, mas corre na veia. Você sabe que foi aí que surgiu também o SOS CEO, né? Eu percebo muito essa solidão. E tem sido muito
algo de valor mesmo, esse tempo, sabe, para você discutir, porque você quer chegar em casa, você não quer levar o problema para dentro de casa, né? Você quer às vezes discutir algo que você não vai falar com o seu gestor, porque o CEO, ele também tem os medos dele, ele também tem as questões dele, que ele não vai levar tudo para liderança. Então, assim, ter essa pessoa para trocar essa ideia, de fato, eu acho que faz toda a diferença mesmo, para bater um bate-papo estratégico fora também do ambiente de trabalho, né? Sim. Isso é um ponto muito interessante, né? Eu fico me vendo hoje como empreendedor e converso com diversos outros, né? A gente tem uma coisa que dificulta um pouco a gestão do nosso negócio. Qual? Por natureza, a gente é apaixonado. A gente foi movido por uma paixão, por uma crença. Eu não estou indo para uma empresa que vai me pagar bem. Não. Existe um propósito por trás disso. Então, você é um cara, às vezes, muito emocional. E você tem que falar, opa, peraí, não. Isso aqui não dá para ser emocional, preciso voltar, preciso ser racional para continuar perseguindo aquilo que eu desenhei e entregar aquele produto que eu acredito. Então, o empreendedor, ele, antes de qualquer coisa, ele é apaixonado pela ideia dele. E quando essa paixão vem, aí você trabalha 10, 11, 12, 15 horas, 16 horas. Como é que é para conciliar aí todo... Porque você tem as duas empresas, né? Eu tenho 3, na verdade. Eu tenho uma academia super premium em São Paulo também, chama 7 Academia. É uma referência no segmento dela. E aí, para administrar as 3, então, mais família, mais cuidar de si, manter uma sanidade mental. É assim, é desafiador, não tem como dizer, não é desafiador, eu tento manter gostoso, né? Assim, eu adoro o que eu faço. Eu falo assim, você quer fazer outra coisa? Não quero. Quero fazer exatamente o que eu faço. Não se vê mais, tipo, voltando lá pro CLT, fazendo aquela... E olha que foi, assim, foi um período de muito aprendizado, muita experiência. Eu tive chance de morar fora, eu tive chance de ser o cara responsável pelas empresas offshore que a gente tinha. Então foi muito rico, foi muito legal. Mas eu me encontrei aqui. Top. Como empreendedor é o que eu gosto de fazer, acho que eu sei fazer, estou aprendendo todo dia, mas eu sou movido por aqui eu posso dizer que eu sou movido por um propósito. E é sobre isso, gente. E eu queria que você deixasse também para as pessoas que estão nos assistindo esse sentimento, que é muito bom ouvir que a pessoa é apaixonada pelo que faz. E não é só sofrer, por mais desafiador que no Brasil seja empreender, quando você tem essa paixão, o trabalho ele flui melhor. Ele flui de uma forma que não fica tão pesado, né? Não, ele não fica. Tem horas que você fala, nossa, hoje eu tô com um pouquinho mais de desafio que eu queria, mas é tanta novidade todo dia que você que é apaixonado, você quer fazer e quer melhorar e se cobra todo dia. E a gente fica treinado para ir em busca da solução, nunca ficar focado no problema. Isso também é uma outra coisa que me instiga bastante. Eu falo, gente, como é gostoso. Que essa pessoa, nossa, estou com um problema tal. É tão legal trazer solução para aquilo, não é? E eu falo muito com minha turma, eu falei, olha, a primeira coisa que você precisa fazer para achar a solução é entender que o problema existe. Abraça aquele problema que você vai ter tranquilidade para achar a solução. Então isso para mim quando a gente atende cliente, não é ser reativo, não, peraí. Se um cliente está me trazendo uma situação X, é porque na visão dele a gente não está entregando o que deveria. Exatamente. Então eu preciso abraçar esse problema, preciso entender a visão dele, calçar o sapato dele para voltar com uma solução para aquele problema. E a experiência do cliente é tudo, né? É tudo. Porque é o cliente, e o melhor cliente é aquele que vem do indicação boca a boca, o cliente feliz, né? O cliente que está satisfeito. Que a NR1, ela não é uma roda de conversa, ela é o conjunto de diversas iniciativas, de diversos indicadores que vão, de fato, mostrar o caminho que a gente precisa seguir naquela empresa. Então, isso é muito relevante, né? Tem empresa achando que, olha, eu vou aplicar um questionário e acabou por aí. Não. Eu aplico o questionário, esse questionário me traz um resultado. Eu tenho a obrigação legal de fazer uma avaliação ergonômica preliminar. Ela é complementar ao questionário. Questionário aplicado, a avaliação ergonômica preliminar feita, o médico do trabalho vai entender o que ele precisa fazer e se precisa fazer alguma coisa para aí sim olhar para aquele indivíduo. Então, quando eu falo em PGR, quando eu falo em avaliação ergonômica preliminar, eu estou falando de olhar para a empresa. Quando eu falo de cuidado médico, né, o PCMSO, eu vou olhar sim para o indivíduo. O que eu preciso fazer para monitorar toda aquela população. Então, eu posso ter, a gente viu já alguns casos onde eu tenho um questionário super legal, super bom, risco baixo, e quando você vai olhar para o absenteísmo da empresa, as causas daquele adoecimento, eles não refletem em nada. Aquelas respostas foram dadas. Aí você precisa entender onde é que está a falha, aonde o processo falhou, como é que eu trato isso.
Quais são outros indicadores que eu preciso olhar? Preciso olhar para acidente de trabalho? Talvez no futuro a gente tenha que olhar para avaliação de desempenho do gestor. Enfim, são muitos dados para serem tratados apenas como a resposta de um questionário. Não é a resposta de um questionário. A resposta de um questionário é um dos pilares que podem ser usados para esse levantamento. Mas aqui a gente fala que é um PDCA. Ele é vivo. Então eu fiz a primeira avaliação, puxa, mudou alguma coisa, eu preciso repensar e aplicar um novo modelo para retroalimentar meus dados. É um business de saúde, puramente de saúde e segurança, mas que não existe sem tecnologia. É impossível analisar a gama de dados que eu tenho se eu não utilizar tecnologia para isso. Eduardo, e para as empresas que ainda não começaram, precisam correr contra o tempo, né? Porque já está aí. Está aí. O que você pode deixar aí de aconselhamento? O que eu posso deixar assim, de aconselhamento para eles é, possivelmente, esse prazo não será postergado novamente. Sim, o prazo é curto. Ou seja, levem a sério. Levem a sério. O prazo, ele é curto. Estamos falando de 26 de maio. 26 de maio para eu ter o PGR atualizado. A partir de 27 de maio, se houver uma denúncia, se aquela empresa estiver em um segmento que a fiscalização vai inicialmente dar atenção, o que vai acontecer é que, se ela for fiscalizada, ela será multada. Simples assim. Saúde mental, ela não deveria ser olhada como uma obrigação legal. Ela deveria ser olhada como linha de cuidado, como produtividade, como redução de absenteísmo. Então tem outras vertentes além da penalidade. Mas eu brinco muito, radar que não multa, ninguém reduz a velocidade. Então ele tem que multar. E ele vai multar. Então eu prefiro olhar para uma empresa que ainda não tem tudo, mas já começou, do que aquela empresa que está esperando ser fiscalizada para começar. Essa aí, para mim, está correndo riscos bem maiores. Tem muito tema legal para falar, tá? Mas muito. Top! Sabe o que a gente pode fazer? Módulo 1, tema 1, módulo 2, a gente pode ir fazendo vários. Uma informação legal, na nossa empresa a gente já submeteu a esse questionário mais de 20 mil pessoas. Então é legal que em determinados segmentos eu consigo ter o benchmark do segmento, comparar com o risco da empresa. Assim, isso é muito legal. Tem muita experiência. E a empresa de vocês está com quantos anos no mercado já? A RH Health, que é a de serviço, ela está com 10 anos. E a IT Health, que é a de tecnologia, que nasceu porque a gente não encontrava no mercado a tecnologia que a gente queria para atender da forma que a gente acreditava, né? Para gerar os indicadores, para olhar para a saúde, para interagir com o colaborador. Essa é de 2017, então é um pouquinho mais nova. Como você vê a saúde ocupacional daqui a 5 anos? Saúde ocupacional, né? Eu estou nesse segmento porque eu sempre acreditei que ela tem potencial para ser o gatekeeper de informação de saúde. Ponto. Eu não conheço nenhuma outra vertente da saúde que me assegure estar com o meu colaborador paciente pelo menos uma vez por ano. A saúde ocupacional me garante isso. Então, a minha crença lá atrás foi justamente essa, né? Eu vou estar com aquele indivíduo. Se eu fizer perguntas certas e coletar dados corretos e cruzar esses dados com outros indicadores de saúde que a própria saúde ocupacional nos legitima a ter acesso, eu tenho ali na mão, de fato, a chance de montar um perfil de risco de adoecimento de cada indivíduo. Essa, mais uma vez, é a minha grande paixão, né? Eu poder imaginar que a nossa tecnologia vai ser capaz de ajudar aquele indivíduo a cuidar da própria doença ou da própria condição dele. Então, a saúde ocupacional, ela já evoluiu bastante, mas ainda há aquela visão em algumas empresas, tem algumas que já estão conseguindo ter uma visão um pouco mais aprofundada, mais madura, mas ainda existe aquele negócio de, olha, é obrigação legal. Então, puxa, eu quero pagar quase nada para ter o meu ASO. É o que eu digo, ASO, gente, é o final do trabalho. Eu não sei ainda, né? Eu fico me questionando todo dia. Falo, puxa, será que a saúde ocupacional, os atores envolvidos nela, né? De um lado eu tenho a empresa. A empresa quer pagar menos porque talvez a entrega seja pobre. A partir do momento que a entrega tiver valor agregado para a empresa, ela com certeza
vai ter uma proposta de valor diferente. Então, o que eu espero da saúde ocupacional daqui a 5 anos é que ela amadureça neste sentido, linha de cuidado, atingir um indivíduo, interagir com o indivíduo, a mudança de hábito de um paciente, de uma pessoa, e a mudança de hábito, muitas vezes, do núcleo familiar dele, é que vão gerar resultado para ele e para a empresa. Pessoal, então, para você, empresário que está aí nos assistindo, não deixe de buscar essa empresa totalmente comprometida e apaixonada pelo que faz. E nos sigam, curta, compartilhe, divulgue aí para o maior número de pessoas. Vamos levar todo esse conhecimento, né, para as pessoas e para o mundo. É sobre isso. Muito agradecida pela sua participação. Obrigado pelo convite. Volte mais vezes, ele tem vários temas legais. Então, fica aí o convite já. Combinado, vai ser um prazer. Até a próxima. Até a próxima.